Esse vídeo é um compilado de posts do subreddit Eu Sou Babaca? Ouça relatos de histórias reais e faça seu julgamento. São 5 opções de voto. 1 é o babaca. 2 não é o babaca. 3 todos são babacas. 4 ninguém é babaca. 5 falta informação. Comente antes de ouvir o julgamento ao fim de cada relato. Sou babaca por perguntar por que minha colega de trabalho usa maquiagem todos os dias. Olá, nunca postei aqui, conta descartável, blá blá blá. Então, eu, homem 29 anos, estava no trabalho durante uma reunião bastante longa com alguns colegas. Uma das minhas colegas é nova, mulher, perto dos 40, e a conversa girou em torno de nossas experiências e trajetórias profissionais. Bem comum, eu acho. No meio de uma revisão de um material chato, essa colega me perguntou com um sorriso irônico: posso te fazer uma pergunta? Como estávamos falando sobre nossas vidas profissionais, eu respondi: claro, o que foi? E ela emendou: por que você sempre usa chapéu? Sendo sincero, sou careca, mas gosto da minha calvície. Comecei a ficar careca aos 21 anos e pensei: quer saber? Dane-se! E simplesmente raspei a cabeça em vez de tentar disfarçar com algum penteado. Além disso, como meu cabelo é super cacheado e compacto, não tinha jeito. Na faculdade, as pessoas adoravam, diziam que eu tinha um bom formato de cabeça e que parecia o Terry Crews, o Shaquille O'Neal ou o The Rock. Não tenho certeza sobre esse último, RS, então eu me sentia bem confiante. Mas quando fiz 25 anos, começaram a me confundir com alguém de 30 por causa do meu cabelo raspado, então comecei a usar chapéus praticamente em todos os lugares. Juntei uma coleção para todas as situações: trabalho, academia, vida social. Qualquer lugar, menos casamentos e funerais, para ser sincero. E usando chapéu aos 29, já me confundiram com alguém de 22, não era a intenção, mas enfim. O plano era usá-los até os 30 e depois parar quando minha cabeça combinasse com a minha idade, RS. Enfim, um colega perguntou: por que você usa boné todo dia? Para ser justo, é um ambiente corporativo, mas também é uma empresa de tecnologia, trabalhamos com marketing e estamos em 2025, então o traje esporte fino é a regra geral, e meus chefes não se importam e usam moletons e bonés para trabalhar alguns dias. Respondi: gosto de chapéus, e ela disse: mas todos os dias? Então eu disse: sim, sou careca, gosto do formato do meu rosto, mas não quero parecer que tenho 35 anos, então vou usar chapéus por enquanto. Além disso, fico bem de chapéu. Não pensei muito a respeito e ela provavelmente tem uns 35 anos ou mais, então talvez eu a tenha ofendido com isso, mas ela respondeu: 29 anos e usando chapéu todos os dias para se esconder? Nossa! Essa piada me irritou, então respondi: bem, desde que entrei, vejo você usar maquiagem todos os dias, até mesmo nas sextas-feiras casuais ou nas reuniões de equipe do trabalho remoto. Então, por que você usa maquiagem todos os dias? Houve uma risadinha abafada, mas era evidente que o clima estava tenso. Ela se irritou e disse: essa é uma pergunta sexista. E eu respondi: como assim? Outras mulheres no escritório não usam maquiagem todos os dias, e meu namorado às vezes usa maquiagem quando saímos para um evento chique. Ele simplesmente não faz isso todos os dias. Então, por que você usa maquiagem todos os dias? Ela ficou irritada e em silêncio, e um dos outros colegas voltou a se concentrar no convés. Sinto que não estamos nos melhores termos agora, pois ela não quer mais falar comigo. Então, sou babaca por perguntar por que minha colega de trabalho usa maquiagem todos os dias? A comunidade julgou como: todos são babacas. Veja alguns comentários da comunidade. Todos são babacas. Ela estava sendo inadequada, mas você estava no trabalho. A melhor maneira de sair dessa situação sem maiores problemas é dizer algo como: por mais interessante que seja, acho que já falamos o suficiente sobre o meu chapéu por hoje. O que vocês vão fazer no fim de semana, sem tentar ser igualmente estranho só para provar um ponto? Não vai ter ninguém aplaudindo. Você cometeu um erro de julgamento. Você não é o babaca. Ela continuou atacando-o, então o comentário dele era necessário. É uma questão de escolher suas batalhas. Isso aconteceu no trabalho. Sim, ela passou dos limites, mas a melhor maneira de lidar com a situação não era entrar na mesma moeda. Existem maneiras de encerrar uma conversa como essa profissionalmente. Minha favorita é: isso não é da sua conta.
Agora, ela poderia potencialmente agravar a situação alegando que o autor da publicação estava sendo sexista. Eu, como usuária de maquiagem, não acredito que ele tenha sido, mas isso não significa que ela não tentará tirar proveito da situação porque se sente ofendida. Se o autor da publicação tivesse mantido a postura profissional, não precisaria se preocupar com esse possível problema. Acredito firmemente que devemos deixar os idiotas se fazerem de idiotas. Eles não precisam de ajuda, porque ajudá-los pode nos arrastar para o fundo do poço junto com eles. Vamos ao próximo relato. Sou babaca por não querer que nosso amigo volte para nossa casa depois que ele comeu literalmente tudo que tínhamos. Meu marido e eu moramos no exterior. No início deste ano, um conhecido em comum, vamos chamá-lo de K, entrou em contato dizendo que havia sido vítima de um golpe com o aluguel de um apartamento e não tinha onde ficar. Inicialmente, oferecemos apenas um fim de semana, mas ele foi educado, ajudou com as tarefas da casa e pareceu grato. Então acabamos permitindo que ele ficasse os 20 dias completos que havia solicitado. Durante esse período, algumas coisas nos incomodaram. Ele nunca comprava mantimentos e várias vezes fingia que ia pagar, mas esquecia a carteira ou alegava que só podia usar o Apple Pay, que não era aceito no nosso supermercado. Ele comia muito mais do que a sua parte. Uma vez, meu marido e eu dividimos metade de uma pizza e ele comeu a outra metade sem contribuir com nada. Mesmo assim, ficamos com pena dele, então deixamos para lá. Mantivemos uma relação amigável e, alguns meses depois, estávamos planejando uma viagem de 17 dias. Como ele estava com dificuldades para pagar o aluguel, oferecemos a ele a possibilidade de ficar em nossa casa em troca de cuidar do nosso cachorro. Eu até criei um documento do Google com instruções sobre a casa, cuidados com o cachorro, acesso à academia, etc. Disse a ele que poderia comer qualquer coisa que estivesse perto do vencimento, frutas, verduras, iogurte, etc. Quando voltamos, tudo tinha sumido. E eu digo tudo mesmo. A geladeira inteira, o freezer, a despensa. Ele devorou 2 potes de geleia, um pote de manteiga de amendoim, uma garrafa gigante de azeite do Costco, condimentos, arroz, salgadinhos, queijo, até os suplementos do meu marido, creatina, proteína, colágeno. Ele destruiu completamente uma panela de cerâmica. Consumiu em apenas 2 semanas coisas que normalmente durariam 6 meses. Sinceramente, suspeito que ele possa ter levado coisas com ele, porque é inacreditável a quantidade de coisas que sumiram. Eu não o confrontei, exceto para pedir que ele trocasse a panela, o que o fez zombar de mim. É só uma panela, por que você está fazendo tanto drama? Me senti profundamente desrespeitada. Agora ele fica me mandando mensagens, agindo como se nada tivesse acontecido, e quer sair comigo. Disse ao meu marido que não o quero mais em nossa casa. Meu marido diz que estou sendo muito dura e que, se ele quiser continuar sendo meu amigo, é uma escolha dele. Mas eu me sinto completamente explorada e desrespeitada. Então, sou a babaca por não querer ver esse cara nunca mais e por me recusar a deixá-lo voltar à nossa casa? A comunidade julgou como: não é o babaca. Veja alguns comentários da comunidade. Ele não consumiu tudo nesse tempo. Ele esvaziou sua casa e levou tudo de volta para dele para durar um tempo. Ele roubou de você como se estivesse em uma farra de compras. Não é o babaca. Troque as fechaduras. Se ele souber pelo seu marido que você vai passar a noite em outro lugar, ele vai reabastecer o estoque, aí ele fez uma cópia. Diga ao marido para parar de frescura e encarar a realidade. O folgado não entra mais pela porta. Podemos continuar sendo amigos, mas o marido vai para a casa dele. Está na hora de instalar câmeras de segurança, inclusive na porta. Eles precisam verificar pela casa se há objetos desaparecidos, como talões de cheques, documentos de identidade, cartões de débito e crédito que raramente usam e não guardam consigo. Fique de olho na correspondência deles. Ele pode ter solicitado coisas em nome deles e pegar a correspondência antes que eles abram. Fique de olho nos relatórios de crédito deles para verificar novas contas de crédito e novos endereços. Eles precisam partir do princípio de que ele já vasculhou cada gaveta, armário e guarda-roupa minuciosamente.
Além disso, devem ficar atentos, se ele fosse tentar algo desse tipo, esperaria alguns meses para aumentar a plausibilidade de sua negação. Vamos ao próximo relato. Sou a babaca por chamar o marido da minha amiga de pedaço de merda inútil. Minha melhor amiga e o marido dela têm 4 filhos, uma menina de 8 anos, uma menina de 6 anos, uma menina de 4 anos e uma menina de 3 anos. O marido da minha amiga é um ótimo pai quando tem alguém para ajudar. Mas quando está sozinho com as 4 crianças, ele fica sobrecarregado e trava. Algumas semanas atrás, minha amiga ficou doente, então levei o jantar para ele. Pensamos que fosse apenas um resfriado forte. Enquanto estávamos comendo, minha amiga foi ao banheiro e a criança de 3 anos a seguiu. A menina saiu correndo dizendo que a mãe estava vomitando. Todas as crianças correram para o banheiro, seguidas por mim e pelo marido da minha amiga. Eu a ajudei a se limpar enquanto o marido dela foi buscar remédio para enjoo e um termômetro. Quando ele voltou, pedi que tirasse as crianças do banheiro para que ela tivesse um pouco de espaço. Depois que tiramos as crianças, medi a temperatura dela e deu quase 40 graus Celsius, então saí para comprar Tilenol e água para ela. Voltei e as crianças estavam todas no banheiro de novo porque o pai não consegue mantê-las longe do banheiro por 2 minutos. Dei a ela o Tilenol e água, e ela quase imediatamente começou a vomitar novamente, depois desmaiou. O marido dela ficou parado enquanto eu tentava colocá-la em posição de recuperação, afastar as crianças dela e ligar para o 911. Consegui tirar todos do banheiro e o marido dela volta a cada 20 segundos perguntando se posso ligar para a babá para ajudar com as crianças, se posso ir ao hospital com ela, se já liguei a lava-louças ou se ele precisa lavar o copo de treinamento do caçula à mão, etc. Quando minha amiga recuperou a consciência, ele começou a perguntar para ela como preparar as crianças para dormir, se ela já tinha lavado os pijamas, se elas tinham assistido a vídeos naquele dia ou se ele podia colocar um filme. Eu disse a ele que a esposa dele não podia segurar a mão dele naquele momento e que ele teria que se virar sozinho. Ele me disse que normalmente não era ele quem lidava com essas situações e que estava fazendo o melhor que podia, mas depois voltou a perguntar quais histórias as crianças gostavam, em que configuração ele colocava o som ambiente e como elas gostavam do leite. Eu simplesmente perdi a paciência, mandei ele se virar sozinho e o chamei de inútil. Já faz quase um mês e ele continua agindo de forma irritada quando passo em casa. Minha amiga diz que ele vai superar isso, mas meu namorado acha que fui grosseira sem necessidade e que ele estava apenas tentando ser gentil. Sou babaca por chamá-lo de inútil quando ele não conseguiu cuidar dos próprios filhos enquanto a esposa passava por uma emergência médica? A comunidade julgou como: não é o babaca. Veja alguns comentários da comunidade. Não é a babaca. A esposa dele está inconsciente e ele está perguntando sobre histórias para dormir e copos de treinamento. Às vezes, a verdade nua e crua é necessária. Sinceramente, acho que você foi muito gentil. Ele teria sequer ligado para o 911 se você não estivesse lá? Ou simplesmente a teria acordado aos trancos e barrancos para perguntar por que ela estava tão distraída? Esse cara não é um bom pai. Ele está fazendo cosplay enquanto a esposa se mata de trabalhar até ficar gravemente doente. Aposto que ela também não recebeu nenhuma ajuda para se recuperar. Eu faria de tudo para tornar a vida desse cara um inferno e preparar minha amiga para o divórcio. Ela já é mãe solteira. Tirar ele de casa significaria menos trabalho com os cuidados, porque ela ainda teria que cuidar dele. Acho também muito importante que a autora da publicação leve em consideração a reação do namorado a esse comportamento. Qualquer pessoa normal consegue perceber que isso é absurdo. Mas o namorado da autora simplesmente disse que estava fazendo o melhor que podia e que não havia nada de errado na forma como lidou com a situação. Ou seja, para o namorado da autora, fazer o melhor que podia significa bombardear a esposa com perguntas e ser péssimo em cuidar dos próprios filhos enquanto ela está passando por uma crise de saúde. Op, isso te deixa confiante de que seu namorado lidaria com a situação se você estivesse passando por uma crise? Não esqueça de comentar suas opiniões, concorda ou discorda das outras pessoas.
Não esqueça de se inscrever para não perder os próximos relatos. Que tal conferir os outros vídeos que temos no canal? Até a próxima!